Há 3 anos comecei a buscar profundamente. Comecei a ler muitos livros. Comecei a ler muitos artigos. Comecei a explorar mais a fundo a Bíblia. E ao longo do caminho, li um pouco de Ellen White. Mas o que decidi fazer em minha jornada foi, sabe uma coisa? Eu quero corresponder. Se eu vou ser um adventista do 7º dia, eu quero corresponder para aquele ensino ou aquela declaração que os adventistas afirmam, que nós temos afirmado por tanto tempo, que todos os nossos ensinamentos e tudo o que acreditamos é fortemente pode ser provado pela Escritura, que não precisamos de Ellen White. Então, eu li bastante Ellen White nos últimos 3 anos, mas eu, na verdade, tentei me colocar mais na Bíblia e tentei tirar meus óculos adventistas e ler as Escrituras como elas são, sem preconceitos. Eu sei que é difícil de... Façam, porque quando você tem coisas ali que foram inseridas ali por anos e anos, ano após ano, anos e anos, você sabe, isso pode te bagunçar. É difícil não olhar através dessa lente adventista ou olhar através dessa lente particular e ver as coisas através de uma visão de mundo particular que você tem por tanto tempo. Mas fiz o meu melhor para fazer isso. E meus amigos, vou ser honesto com vocês. Sabe, eu encontrei e descobri algumas coisas que me abalaram. E uma das coisas com as quais concordei é não apenas olhar para alguns os críticos da igreja adventista e os críticos de Ellen White, mas decidi comprar livros e começar a assistir vídeos e apresentações dos apoiadores de Ellen White e dos apoiadores do Adventismo, para que eu esteja ouvindo os dois lados das histórias, lendo os dois lados, estudando os dois lados para comparar, para ter certeza de que estou cobrindo o máximo que posso e que não estou olhando isso de forma unilateral. E me vi, ao longo do caminho, que quando mergulhava em os apoiadores, sabe, os defensores do Adventismo, os defensores de Ellen White, eu achava que alguns dos seus pontos em relação a alguns dos críticos eram bastante honestos e bons. Você sabe, às vezes eu assistia a um vídeo, quem quer que fosse, a fonte, ou lendo um livro, e quem quer que fosse, e eu me via pensando, eles estão fazendo um bom ponto aqui. Este crítico, eu posso ver como este crítico realmente não considerou completamente este ponto porque perderam isso daqui, ou perderam este ponto, ou então tentei ser honesto e tentei ser equilibrado. Mas eu ainda não conseguia superar o fato de que o que eu estava descobrindo sobre Ellen White era... Foi difícil, especialmente quando estou lendo os defensores de Ellen White tentando defender muitas dessas declarações bizarras e loucas que ela fez. Algumas das declarações completamente contraditórias que ela fez. Não apenas em contradição com a Bíblia, mas contradizendo a si mesma. E eu vou mostrar algumas dessas coisas nos próximos dias. Não hoje à noite. Mas estou achando difícil reconciliar essas coisas. E não estou encontrando fortes respostas de defesa, de apoio para essas coisas. Eu ouvia as defesas e ainda assim saía pensando, isso é meio fraco. Tipo, você realmente não está lidando, você está meio que, você sabe, você está colando no travesseiro? Ou você está dizendo as palavras certas para ajudar algum adventista a jogar por baixo da peixe e dizer, está bem, isso é bom o suficiente para mim. Mas, para mim, algumas respostas simplesmente não eram boas o suficiente. Sem mencionar que, enquanto estou realmente investigando esse julgamento investigativo, estou encontrando cada vez mais perguntas à medida que mergulho apenas na Bíblia. Agora, quero dizer para o registro, eu acredito em um julgamento pré-advento. Eu ainda acredito que há um julgamento. A Bíblia é clara. Ninguém pode negar o fato de que há um julgamento que acontece antes de Jesus retornar em sua segunda vinda. Mas a natureza desse julgamento sendo investigativa, eu sei como os adventistas chegam a isso. Então, antes de comentar ou me enviar mensagens ou vocês são bem-vindos a fazer isso, vocês são livres para fazer isso, eu sei como os adventistas chegam a essas conclusões. Por favor, meus amigos, novamente, você pode discordar de mim, pode me odiar, mas não me insulte apresentando evidências que você acha que eu não considerei. E não estou tentando ser arrogante ou vaidoso. Ainda estou aberto a ouvir e ler essas coisas que você talvez queira me enviar. Mas você não está falando com uma pessoa leiga comum aqui, certo? Eu era um ministro na igreja que passou muitas horas defendendo apologeticamente a fé adventista e defendendo as doutrinas adventistas. Então há uma boa chance, 99,9% de chance, de que o que você possa pensar é: aqui está a prova para ajudar a provar que Ryan está errado. Há uma chance de que eu já tenha lido isso, já tenha considerado isso. É bom o suficiente para você. Não é bom o suficiente para mim. E isso não sou eu sendo apenas crítico ou tentando encontrar uma saída, pois eu estava literalmente me esforçando ao máximo nesses estudos, tentando encontrar uma maneira de permanecer na minha igreja.
Porque o que bem isso vai me fazer, amigos? Desarraigar minha vida da igreja em que estive nos últimos 14 anos. De onde eu recebo meu sustento, de onde eu recebo meu salário. Que bem estou fazendo a mim mesmo? Não há. Não há benefício algum para mim chegar a nenhuma dessas conclusões. Simplesmente não há. O único benefício é... Bem, eu digo que não há benefício. Não há benefício do ponto de vista do Adventismo. Há um benefício para mim porque agora eu apenas tenho um respeito totalmente novo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Tenho um respeito totalmente novo pela forma como a Bíblia é tão clara em algumas dessas coisas. E é simplesmente... É incrível. Há uma liberdade e uma paz ali que não sentia há anos. Vou te dizer, cara, pela maior parte da minha carreira ministerial, eu nunca senti que tive a certeza da salvação na igreja adventista. Ter certeza da salvação. Não consigo contar as vezes que realmente lutei. Apenas noite após noite, orando e orando, lutando com alguns dos meus próprios desafios. Alguns de vocês estão cientes desses desafios. Mas simplesmente apavorado e com medo de que eu não vou conseguir ir para o céu, porque e se meu nome já foi chamado? E se meu caso apareceu no 9º julgamento? Porque, novamente, você não vai encontrar isso na Bíblia, mas o ensinamento é que há um julgamento acontecendo que tem acontecido desde 1844 e em algum momento, isso já pode ter acontecido, pode acontecer em breve, pode ainda estar no futuro, mas em algum momento o julgamento vai passar dos mortos para os vivos. E aqueles que estão vivos, seu caso pode surgir e, quando Jesus chegar ao seu nome e seu caso, você deve estar 100% totalmente em Cristo e 100%. E vou usar essas palavras porque Ellen White as usa. Perfeito. Irrepreensível. Sem mancha e sem pecado. Isso mesmo, eu disse isso. Eu tenho... Há algumas citações e algumas, sabe? Há pelo menos uma ou duas que eu posso mostrar onde ela fala especificamente sobre ser perfeito na lei. E se você não atingir esse ponto quando o seu caso surgir seu nome, bem, você pode não... Você talvez já tenha sido decidido e nem saiba disso. Agora, ao dizer isso, reconheço que provavelmente há muitos cristãos adventistas do 7º dia agora pensando, não, bem, isso não é o que eu acredito. Ou, não, eu não acredito que ele acreditou nisso. Isso não é o que eu acredito. Veja, essa é também a questão sobre o adventismo do 7º dia, que tem sido tão dolorosa para mim ao longo dos anos, é que quando você vai por todo... E, vejam, a maioria de vocês, seu conceito de adventismo do 7º dia é sua pequena bolha de igreja local. Passei os últimos 14 anos da minha vida viajando nesta igreja, no exterior, no estrangeiro e de estado a estado. Estive em centenas de igrejas adventistas e tive o privilégio de falar e absorver a cultura, conhecer as pessoas, as diferentes mentalidades. E o adventismo é uma abundância de confusão sobre suas próprias doutrinas. E os ministros sabem disso. Os líderes sabem disso. Na verdade, muitos ministros e muitos líderes nem sequer concordam uns com os outros sobre as principais doutrinas fundamentais. E isso pode ser um choque. Mas eu vi isso. Eu experimentei isso. E mesmo com o que estou dizendo a você. Mas o que estou compartilhando com você em termos do meu caso surgindo e não tendo a certeza de... Esta é a opinião, este é o ensino do adventismo tradicional de Ellen White. Você não pode ignorar o fato de que Ellen White deixa muito claro que você deve ser impecável, sem manchas, sem pecados. Quando esse momento chegar, seja antes de você morrer ou quando Jesus aparecer, é melhor você ter colocado todos os seus pecados diante dele, porque um pecado querido, bum, você se foi. Você sabe, e novamente, eu sei a palavra ni, a palavra é querido, eu entendo, mas pecado em geral, sabe? E não estou nem dizendo que, novamente, que eu apoio o conceito de apenas pecar. Sabe, não, eu não acredito que você possa simplesmente pecar e ainda assim entrar no céu. Isso. Eu não acredito nisso, meus amigos, e vou abordar isso em apenas um momento quando eu falar sobre esse boato de uma vez salvo, sempre salvo que tem circulado. Mas é apenas difícil quando você está em uma igreja e é como, cara, não. O que quero dizer, você espera que os leigos, sabe, o membro comum tenha opiniões e ideias diferentes, mas quando você chega entre a liderança, quando
quando você está entre eles e percebe que nem sequer concordamos nas doutrinas fundamentais. Você tem pessoas na igreja que acreditam na teologia da última geração, que alguns de vocês podem conhecer, alguns de vocês podem não. Há algumas pessoas na igreja que acreditam mais nesse tipo de conceito do evangelho adventista, essa crença de que, não, eu posso ter certeza hoje e não preciso ser perfeito, você sabe, sem pecado até que Jesus venha. E eles têm todas essas várias crenças e ideias diferentes apenas sobre o evangelho. E nem me fale sobre o juízo investigativo. Nem me fale sobre o sábado. Sim, 99,9% dos adventistas acreditam que você deve guardar o sábado. A maioria deles não concorda sobre como guardar o sábado. E é tipo, cara, há muito nisso. Eu lidei com isso ao longo dos anos. Apenas no meu coração e mente. Tipo, Senhor, eu nem sei se eu realmente te conheço. Tipo, eu sei que sei coisas, eu sei que sei informações. Eu posso pregar como os melhores deles. Posso ser convincente. Meu Deus, tenho um histórico de, sabe, louvado seja Deus pela sua graça, trazer muitas pessoas a Cristo através dessas séries evangelísticas e torná-las bons velhos cristãos adventistas do sétimo dia. Porque preguei as doutrinas corretamente, eles concordaram com elas na reunião de esclarecimento batismal. E rapaz, tenho um ótimo histórico nesse caso. Mas no final do dia, me pego ao longo do ano sentado em casa dizendo, que Senhor, eu nem sei, eu te conheço, eu estou salvo? Bem, espere, há algumas citações onde Ellen White diz, não, você não pode ter certeza. Ou algumas onde ela diz, você não deve dizer que está salvo. Quero dizer novamente, essas são coisas que alguns defensores adventistas vão agarrar. E eles vão dizer que estou distorcendo e fazem... Eu entendo todos os pontos de discussão em que estamos. O ponto em que estou chegando, meus amigos, é que ao longo dos anos eu me vi em uma situação após outra pensando, Senhor, eu não sinto, e esta é a sua igreja remanescente, e esta é... Eu não estou no caminho certo porque eu não posso ser bom o suficiente, eu não posso ser perfeito o suficiente. Mas é incrível como há tantos outros dos meus irmãos na igreja que parecem tão perfeitos e no caminho certo. Eles comem perfeitamente, vestem-se perfeitamente, nunca assistem nada ruim, nunca dizem nada ruim, nunca fazem nada ruim, nunca pensam nada ruim, eles nunca... Quero dizer, é só alinhar todos. E há tantos deles lá que fazem parecer que, sabe, é alcançável. Você pode ser aperfeiçoado em Cristo. Você pode ser santificado de todos os seus pecados e atingir esse nível de perfeição no final. Mas muitas dessas pessoas que acreditam nesses aspectos muito rígidos do Evangelho, que acreditam nesses, o que eu considero serem aspectos não bíblicos do Evangelho, que eles obtêm mais de Ellen White do que da Bíblia. É incrível como essas pessoas que promovem esses ideais ultraconservadores, e quando digo conservador, não estou falando de espiritualidade ou simplicidade, estou falando desse adventista que, você sabe, novamente, é sobre o que você faz em vez de quem você conhece. É mais sobre em que você acredita do que em quem você acredita. E é esse tipo de pessoa que eu encontro quando estou perto delas. Eles não exemplificam o caráter de Jesus, simplesmente não o fazem. As pessoas que são as mais piedosas, elas não refletem Cristo. E eu me vejo indo de igreja em igreja pensando, Senhor, são estas as tuas pessoas? Este é o teu remanescente? Onde está aquela perfeição que pregamos? Onde está aquela incrível santificação? Onde devemos crescer em graça e crescer em conhecimento e crescer em humildade? Onde estamos nos abraçando e amando uns aos outros e ajudando a estar lá para fortalecer uns aos outros, encorajar uns aos outros? Bem, o que estou descobrindo é que quanto mais você se aprofunda no adventismo, mais pessoas julgadoras você encontra. E isso se tornou uma luta avassaladora em mim, a ponto de, na minha jornada, não apenas as evidências que estou encontrando, as evidências teológicas que eu estou tendo que lidar, que ninguém parece ter respostas suficientes para mim, mas também olhando para a cultura adventista e eu não estou dizendo que tudo na cultura adventista é ruim, estou apenas afirmando para o registro que há uma toxicidade no adventismo. Há uma toxicidade na cultura adventista. Muitas pessoas que estão feridas, muitas pessoas que são expulsas, e aqueles que ficaram, que são apenas, sabem, novamente ferrenhos, tipo, vou morrer como adventista. Esses são geralmente, muitos deles, não todos, mas muitos deles são os touros que estão promovendo um ambiente tóxico ou promovendo uma mentalidade tóxica.
Irá encontrar, e só quero dizer isso, há muitas pessoas adventistas maravilhosas. Novamente, se você é um cristão adventista, você pensa que estou atacando sua igreja e atacando a igreja e dizendo que todos são ruins. Não, não, não. Eu sei que há algumas pessoas maravilhosas, amorosas, gentis, bonitas, cheias do Espírito e guiadas pelo Espírito na igreja de Deus, na igreja adventista e entre muitas outras igrejas. Eu acredito que a igreja de Deus está lá. Porque em primeiro lugar, eu não acredito que a igreja seja uma instituição. Eu acredito que a igreja é um povo. E essas pessoas estão por todo o globo e por todo o mundo e em várias denominações, não apenas no adventismo. Mas isso também é uma coisa, o ensino do remanescente. Você sabe, quando você vai para essa crença fundamental e você lê isso, e então você compara com o voto batismal ou aquela profissão de fé que você está trazendo pessoas para esta igreja. Elas têm que concordar que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia bíblica. Eu não concordo com isso. Eu não concordo que a singular igreja adventista do sétimo dia seja a única igreja remanescente da profecia bíblica. Eu não vejo isso porque o que você está dizendo é que o adventismo do sétimo dia como um todo é o remanescente e mais ninguém. Em outras palavras, há essa mentalidade de nós contra eles, que foi criado no adventismo. É isto. Somos diferentes, somos especiais, somos a elite e depois há toda a Babilônia lá fora e eles só precisam vir até nós. Eu sempre tive dificuldades com isso, porque quando eu me sento em uma preparação para o batismo e chego a esse ponto, eu tenho que agora parar e fazer o que muitos ministros tiveram que fazer, que é, ei, olhe, eu sei que diz isso, mas você sabe, nós também acreditamos que o povo de Deus não é deste aprisco, que ele tem, não apenas deste aprisco, mas ele tem muitas pessoas lá fora em várias igrejas. Você tem que explicar-se sobre algumas coisas, mas quando você lê aquele batismo, voto, a igreja adventista do sétimo dia é o reino, e mesmo, novamente, eu conheço os pontos de discussão, eu conheço a cultura, eu estive nas reuniões de acampamento, eu ouvi os sermões, ouvi as declarações evidentes no púlpito, escritas em nossa literatura, você sabe, estampadas em nossos estudos da escola sabatina ao longo dos anos e em vários livros. E que você sabe, tem orgulho de fazer parte da igreja remanescente de Deus. E quando dizem isso, estão falando de adventismo. Em outras palavras, essas outras pessoas, há bons cristãos por aí. Mas um dia, quando a lei do domingo vier e todas essas coisas começarem, eles vão ter que vir para a verdadeira igreja. Você sabe, é isso. Essa mentalidade tóxica de que nós somos os verdadeiros, eles são os apóstatas. Porque se você sair da sua bolha adventista e realmente sair e encontrar e conversar e discutir e aprender um pouco, você vai descobrir que há pessoas que nunca pisaram numa igreja adventista, nunca guardaram um dia de sábado na vida, comeram porco a vida toda e, adivinha só, tem mais do Espírito de Deus neles do que muitas das pessoas que fazem todas as coisas adventistas corretamente. E eu sei que muitos de vocês sabem exatamente que o que estou dizendo é verdade. E sei que alguns de vocês isso está fazendo vocês se animarem. O que estou dizendo, eu entendo. E você pode discordar. E tenho certeza de que você discorda e está tudo bem. Quando você absorve isso, cara, quando você vai... Eu me vejo indo de igreja adventista em igreja adventista e estou começando a ver um padrão dessa mentalidade elitista, esse profético. Você, sabe, elitismo, como... Nós somos, você sabe, nós temos o espírito de profecia. Temos isso, nós ensinamos isso, E é sim, o adventismo ensina a verdade. Eu não abandonei tudo o que os adventistas, a igreja adventista ensina. Eu ainda acredito, atualmente, onde estou nos meus ensinamentos, ou nos meus estudos, que acredito que muito do que os adventistas ensinam é verdade. Também acredito que há alguns pontos que precisam ser redescobertos e reestudados. Mas, vou te dizer onde está o problema. O problema está em Ellen White. Porque enquanto a igreja diz, somos uma igreja da Bíblia, eu ouvi o pastor Loma Kang dizer isso esta manhã. Somos uma igreja baseada na Bíblia e somente na Bíblia. Isso não é verdade. Se ele estivesse sentado nesta sala agora, eu diria, irmão, isso não é verdade. Não é verdade que o adventismo do sétimo dia, eles afirmam com a boca em sua literatura e em seus sermões. E sabe, a alegação está lá, somos um povo que só segue a Bíblia. Vocês não são. Não somos. Não consigo contar nos meus dedos das mãos e dos pés quantas vezes eu já tirou o tempo para estudar profundamente a palavra de Deus e realmente permitir que o Espírito Santo me guiasse no estudo da Bíblia para chegar a uma conclusão apenas para alguém próximo a mim dizer, não, isso na verdade não é correto. Ellen White diz, dá. E então a palavra final é Ellen White. Ellen White diz,
Agora, o que é incrível é que enquanto digo isso, muitos adventistas que vão assistir a isso vão dizer, bem, esse não sou eu acredito que a Bíblia é a palavra final. Bem, sim, há muitos adventistas que acreditam nisso. Há muitos adventistas do sétimo dia que acreditam que Ellen White é uma profetisa, mas eles não acreditam que ela tenha a mesma autoridade das Escrituras. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Os influentes e barulhentos nesse movimento, os que movem, agitam e formam esta igreja, e os que são mais influentes, no final das contas, vou te dizer, o adventismo do sétimo dia, a pedra angular deles não é Jesus Cristo, é Ellen White. E eu sei que isso é, meu Deus, tenha misericórdia, acabei de falar, a maior apostasia para muitos de vocês, provavelmente. Mas estou lhe dizendo, eu vi isso, eu observei isso. Eu disse isso a um dos meus colegas recentemente e ele quase caiu da cadeira, ofendido por eu ter dito que Jesus Cristo não é a pedra angular do adventismo, é Ellen White. E eu acredito nisso, acredito que é verdade. O propósito, a razão pela qual eu deixei a 3ABN não foi por causa da Bíblia. Foi sobre o comentário que fiz sobre Ellen White. Então, vamos a isso. Há muito que eu poderia dizer. Eu sei que estou divagando. Há muita coisa na minha mente que tenho guardado no coração nos últimos 3 meses. Vou deixar que algumas dessas coisas se revelem em alguns dos vídeos que vou lançar nos próximos dias, semanas e meses. Mas quero dizer isto. No outono do ano passado, do ano 2024, eu cheguei a um ponto em que esse eu na verdade estava conversando com alguém, não vou dizer o nome da igreja ou da conferência, mas eu acabei, resumindo a história, acabei recebendo uma oferta para ser pastor em uma igreja adventista. Agora, tenha em mente que eu já estou desenvolvendo muitos desses pensamentos na minha mente. E já estou vendo meio que a escrita na parede. E eu sei que há uma chance potencial de que eu vou fazer uma transição. Mas eu queria chegar a um ponto na minha vida onde eu pudesse prestar mais atenção à minha saúde e prestar mais atenção aos meus estudos. Havia muita coisa acontecendo na minha vida que eu só precisava de um respiro. E pensei que talvez o ministério pastoral fosse a resposta. Então recebi uma oferta para ser pastor. O problema era que, ao mesmo tempo, estou estudando coisas e descobrindo coisas sobre a 3ABN e certas de nossas doutrinas. E eu penso, cara, eu não sei. Para mim, simplesmente não parece certo aceitar uma posição pastoral não estando em acordo com os 28 fundamentos. Então me lembro de ligar para a liderança dessa conferência e disse, olha, eu não posso aceitar o trabalho por essas razões. Fui honesto com eles. Nem vou entrar em alguns dos detalhes de outra história. Mas vou dizer isto. Acabei, eventualmente, no escritório da administração da 3ABN. E estou compartilhando isso com eles. Eu tenho que contar a eles. Tenho que ser sincero. Olha, sabe porque eles estavam me perguntando, sabe? Fomos nós a razão pela qual você não aceitou este cargo pastoral. Porque eu disse a eles que estava considerando isso, que poderia aceitá-lo. E eu disse, bem, houve parte da razão, sabe? Não vou entrar nisso agora. Mas houve parte da razão, falando financeiramente, que isso seria difícil para nós, aceitar uma posição pastoral. E a 3ABN desempenhou um papel nisso. Mas eu tive que ser sincero com eles e disse, olha, outro motivo é que tenho estudado muito nos últimos 2 anos e meio, 3 anos. E estou chegando ao ponto onde estou com dificuldade em aceitar Ellen White como uma autoridade. Eu acredito que há coisas que ela escreveu que foram inspiradas? Absolutamente. Existem coisas que Charles Spurgeon escreveu que foram inspiradas. Existem coisas que você apenas nomeia. Nomeie alguns dos ministros e escritores. E pastores famosos. Quero dizer, Deus pode inspirar muitas pessoas. Mas para mim, isso se resumia à autoridade. Não necessariamente à inspiração, mas à autoridade. Porque na igreja adventista, uma das crenças fundamentais do adventismo é que você deve aceitar Ellen White como uma profetisa. Com autoridade. Que tem autoridade para corrigir, instruir, para reprovar. E todas as coisas que acompanham o ofício de um profeta, se essa pessoa é um profeta. E as evidências que estou encontrando, com as quais estou lutando, coisas como você sabe, o plágio dela, ela plagiou. Muitas pessoas não saber disso. Eu sei que da perspectiva adventista, não, a igreja já abordou isso. Eles têm um relatório REMIC, e tem, você sabe, pesquisas legais feitas que mostram que ela está livre disso. E não, ela fez empréstimos literários. Ela não realmente plagiou. Ela emprestou. E isso era comum no seu tempo.
Quero dizer, meu Deus, pesquise e seja honesto consigo mesmo. Quando você vê o que eu vi e verá se assistir a alguns dos meus vídeos, a evidência é apenas muito clara quando ela faz declarações como você sabe. Nada do que escrevi. E eu estou parafraseando aqui, pois irei buscar as citações reais. Mas ela diz coisas como, você sabe. Nada do que escrevi vem da mente de um homem. No sentido de que, sabe, tudo o que Deus me deu é diretamente do Espírito Santo. É inspirado por Deus. Então você encontra sessões e passagens inteiras que ela pegou sem citar outros, sem dizer que estava emprestando ou tomando de outros escritores. E então isso foi um grande para mim. A questão do plágio, quero dizer, é simplesmente esmagador que esta mulher fez as pessoas acreditarem que Deus lhe deu uma mensagem que ela claramente tirou de outra mente humana, ao mesmo tempo afirmando que era de Deus e recebida por ela em visão, muito do qual ela disse, foi-me mostrado, eu vi, ou recebeu de seu anjo acompanhante. Quero dizer, meu Deus, quando você entra nos testemunhos, os testemunhos estão cheios deles. Mas fora isso, esses eram algumas das evidências. Também estou encontrando algumas contradições. Você sabe, o fato de que havia... Jesus é o bode expiatório. Espere, não. Satanás é o bode expiatório. Você é um profeta. Você precisa saber dessas coisas, certo? A questão da expiação. Ela tem citações onde diz, a expiação foi finalizada e concluída na cruz do Calvário. E tem outras onde diz, não. A expiação foi duas. Foi mais de uma fase, e não será concluída até que Jesus Cristo volte nas nuvens de glória. O que está acontecendo aqui? Quer dizer, estes são apenas exemplos menores. Há muitos mais. Mas essas são coisas que estou lendo, questões importantes, sem mencionar todo o Evangelho, declarações que, para mim, vão contra o que estou encontrando no Evangelho bíblico. Estou tendo dificuldades com Ellen White. E então, eu tive que ser honesto com eles e dizer, é aqui que estou. Agora, o que é interessante é, quero dizer, e vou dizer isso porque sinto que tenho o direito de, não vou citar nomes, mas alguns membros da administração adventista admitiram, sim, há coisas que Ellen White escreveu que nós somos meio duros, sabe? Nós realmente não entendemos completamente eles também. Nós realmente não sabemos por que ela escreveu essas coisas. Então houve até um momento em que um administrador em particular se manifestou e contou uma história inteira sobre como algo que Ellen White escreveu não estava batendo com ele, e ela, ou eles, e essas outras pessoas que essa pessoa conhecia. E foi só, comecei a ver, comecei meio que a sentir. Naquela reunião, no outono do ano passado, eu meio que tive a sensação de, ok, talvez eles entendam. Talvez, parece que eu até me lembro de dizer a eles na reunião, eu disse, olhem, eu entendo isso. E isso poderia potencialmente representar um problema. Se assim for, estou disposto a dizer-lhe que não vou falar sobre essas coisas. Não vou falar sobre meus sentimentos. Não vou entrar no ar ao vivo e discutir essas diferenças. Vou mantê-las para mim mesmo. E a qualquer momento no futuro, este foi o acordo que fiz. A qualquer momento no futuro, se eu sentir a necessidade, divulgar publicamente e dizer às pessoas que eu não acredito mais em Ellen White como profetisa, que não acho que ela seja autoritativa, que estou lutando com este conceito do juízo investigativo e a expiação e muitos outros aspectos. Alguns dos aspectos do Adventismo. Se eu sentir a necessidade de tornar isso público, eu virei até você, pedirei demissão e sairei da 3ABN antes de fazer isso. E claro, a resposta que recebi foi, bem, isso é admirável, isso é honrável. Obrigado, Ryan, por isso, blá blá blá. Saí daquela reunião pensando que estava tudo bem, nada demais. Porque no fundo da minha mente, eu estava pensando que se tudo der errado, no pior cenário, eles podem concordar em me impedir de ensinar e pregar. Eles vão tirar meus privilégios de ensino e pregação, mas eu ainda poderei fazer música. Ainda poderei ser o gerente geral do Praise Him, porque, novamente, o gerente geral anterior do Praise Him nem era adventista do sétimo dia, adventista. E ele foi gerente geral da Praise Him por muitos anos. Então eu pensei, ok, bem, isso deve me cobrir. Eu não vou necessariamente ter que desistir do meu trabalho. Ainda posso criar música incrível. Ainda posso trabalhar aqui até descobrir meu futuro. Até descobrir para onde essas novas descobertas vão me levar, que meu emprego não estava em risco. Passamos pelas férias de Natal, agora chegamos a janeiro de 2025. É aqui que as coisas ficam interessantes. E tenho certeza, vou tentar manter a integridade do que realmente aconteceu da minha perspectiva, e eu vou deixar esses detalhes claros. Cerca de 2 semanas em janeiro,
Eu recebo uma mensagem de texto de um colega meu no ministério que também era funcionário da 3ABN. Agora, este colega é alguém com quem eu trocava mensagens de texto de vez em quando. Nós fazíamos perguntas, compartilhávamos pensamentos um com o outro, e em agosto de 2024, eu compartilhei com este colega em particular que eu estava estudando Ellen White. E até fiz uma pergunta a este colega um dia. Eu disse, olha, qual é a sua resposta para isso? Ellen White é a intérprete final e infalível das Escrituras na Igreja Adventista? Que no final das contas, ela é a intérprete final e infalível das Escrituras. E claro, não vou entrar em todos os detalhes, mas basicamente dessa conversa, eu meio que senti que a pessoa estava falando de dois lados da boca, porque a resposta foi, bem, não, ela não é. Mas então, enquanto continuávamos a conversa foi, bem, sim, mas por que você gostaria de estudar algo e chegar a uma conclusão diferente da do profeta? Ela é a luz que Deus deu, você não é. Por que iríamos considerar o que você descobriu além do profeta? Você vê? Vê o ponto? Então, em outras palavras, ela não é a Bíblia é. Essa pessoa disse, a Bíblia é a entidade final infalível intérprete da Bíblia. A Bíblia se interpreta, certo? Mas se Ryan estuda algo na Bíblia e ele chega a uma conclusão diferente de Ellen White, o que fazemos com isso? E a resposta foi, bem, no final das contas, vou ficar com a profetisa ao invés de você. Porque a ideia é que está na identidade da pessoa, Ellen White. Ela é uma profetisa, você não é. Então então ela é a final e infalível. No final das contas, se eu estudar algo e chegar a uma conclusão diferente da de White, e eu discordar do que ela diz, então a igreja vai aceitar o que ela diz em vez do que eu digo, em vez do que um estudioso. A propósito, isso já aconteceu antes. Houve muitos estudiosos em nossas igrejas que chegaram a conclusões diferentes apenas para ouvir. Bem, isso não é o que Ellen White diz. A cultura do adventismo, novamente, muitas pessoas dirão, bem não, eu prefiro a Bíblia a Ellen White. Não me importo em dizer que eu prefiro a Bíblia ou que Ellen White está errada aqui. Algumas pessoas já disseram. Na verdade, já estive na presença de alguns dos meus colegas da 3ABN quando os ouvi dizer, Ellen White estava errada. Já os ouvi dizer isso. Ela estava errada neste ponto. Ela estava errada quando escreveu isso. Você simplesmente não pode dizer isso. Publicamente. Você simplesmente não pode ir ao ar e dizer isso. E você não pode ir no YouTube e dizer isso na seção de comentários. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing